De esponjas conscientes a animais falantes e até mesmo famílias que conseguem se sustentar só com um salário, desenhos animados estão cheios de coisas estranhas e maravilhosas que não poderiam existir no mundo real. Mas a linha entre ficção e realidade não é tão sólida quanto você pensa, e alguns entusiastas de desenhos animados resolveram borrá-la, criando versões reais dos prédios dos seus desenhos favoritos. Existem muitas casas icônicas no mundo da animação, e hoje vamos realizar seus sonhos de infância ao explorar chalés de contos de fadas, quartos de hotel temáticos do Bob Esponja e moradias com o toque da Disney. Eu vou mostrar a você algumas casas de desenhos animados que você não vai acreditar que existem na vida real. Residência dos Simpsons. Quando se trata de edifícios de desenhos animados, nenhum lar é mais icônico do que a casa que está no 742 Evergreen Terrace, contendo 2 andares com a família mais famosa e amarela da TV, os Simpsons. Agora, todo mundo sabe que os Simpsons vivem em uma pequena cidade chamada Springfield, mas em 1997, a Pepsi e a Fox se uniram a uma empresa de construção chamada Kaufman and Broad para construir uma versão real da icônica casa da família em outra cidade americana, a cidade de Henderson, no estado de Nevada. A casa foi criada como parte de um sorteio que visava dar a um fã sortudo a chance de possuir a casa icônica, e a Kaufman and Broad não economizou despesas para torná-la idêntica à mostrada no desenho. Antes de começar o projeto, os arquitetos tiveram a tarefa de assistir a mais de 100 episódios dos Simpsons para fazer a réplica o mais precisa possível. Olha só, e eu assistindo Simpsons de graça esses anos todos, que inocente. Bom, de qualquer forma, toda essa maratona valeu a pena, e quando a casa foi finalmente construída, a atenção aos detalhes foi impressionante, com cortinas com padrão de milho, móveis coloridos e mais de 1.500 adereços temáticos espalhados pela propriedade. Na verdade, a única diferença real entre a recriação e a original é o fato de que a chaminé é falsa. Afinal, Springfield pode ter enfrentado tempestades de neve, ondas de calor e tornados, mas o clima em Henderson é um pouco mais consistente, e você dificilmente vai precisar fazer fogo morando no deserto de Nevada. Depois que a casa foi construída, a Pepsi lançou comerciais explicando que cada compra dos seus produtos colocaria o comprador em um sorteio para ganhar a casa de $150 mil. Em dezembro de 1997, a vencedora do sorteio foi anunciada como Barbara Howard, uma operária de fábrica de 63 anos de Richmond, do estado do Kentucky. A Pepsi estava animada para anunciar que uma vencedora tinha sido encontrada, mas infelizmente Barbara mandou eles irem pentear macacos, optando por um prêmio em dinheiro de 75 mil em vez de se mudar para a casa dos Simpsons. A essa altura, a propriedade ficou vazia por alguns anos até 2001, quando alguém a comprou e removeu todas as lembranças e decorações dos Simpsons, transformando-a em uma casa comum e sem graça. Agora, eu consigo entender como toda aquela decoração caricata poderia ser um pouco enjoativa depois de um tempo, mas nossa, que desperdício. A Pepsi, a Fox e a Kaufman and Broad investiram muito tempo, dinheiro e esforço no sorteio, mas o evento foi um fracasso retumbante, provando que ninguém realmente quer viver em um mundo de desenhos animados. Se bem que quando você vê como certos personagens ficariam na vida real, como essa criação do Sr. Burns feita pela Nelson Cooper Design Studio, provavelmente seja o melhor. Só tem uma reação apropriada para essa visão horrível. Ida e volta para a fenda do biquíni. A Kaufman and Broad fez um ótimo trabalho reconstruindo a casa dos Simpsons, mas aquela edificação de 2 andares é uma casa americana bem padrão, e alguns prédios de desenhos animados são mais difíceis de criar na vida real. Com isso em mente, vamos seguir para um dos personagens e casas mais malucos da animação, enquanto eu faço a você aquela velha pergunta: quem é que vive no abacaxi e mora no mar? Sim, ele mesmo, o cara da esponja. À primeira vista, construir uma casa de abacaxi do Bob Esponja na vida real parece impossível, mas se você for para Queensland, na Austrália, vai se encontrar momentaneamente transportado para a fenda do biquíni, quando se deparar com uma atração à beira da estrada que se parece exatamente com a casa do Sr. Calça Quadrada. O convenientemente chamado Grande Abacaxi é uma réplica de 16 metros da fruta tropical que foi construída em 1971, muito antes da esponja aparecer nas nossas telas. A estrutura se parece exatamente com a casa do Bob Esponja, mas infelizmente o abacaxi gigante é só uma escultura, e tudo que você vai encontrar dentro da fruta super
dimensionadas são escadas até o topo dela, em vez de móveis e um caracol chamado Gary. Você não pode realmente morar dentro da gigantesca atração turística, mas não tema, porque há uma versão da casa do Bob Esponja que é totalmente habitável. A Casa Abacaxi na República Dominicana é uma versão de luxo da casa do Bob Esponja, que é oficialmente administrada pelos hotéis e resorts da Nickelodeon. Por fora, a casa parece uma versão futurista de um abacaxi, mas por dentro é a imagem espelhada da casa do Bob Esponja. A casa apresenta todos os móveis e decoração que você vê no programa, além de 2 quartos espaçosos e um jardim privado com uma grande piscina. Como um abacaxi, essa suíte de hotel é muito doce, mas se você quiser ficar na casa de 214 metros quadrados, vai ter que começar a trabalhar em turnos extras no Siri Cascudo, porque uma visita ao resort de luxo vai custar $3.800 por noite. Isso é caro pra caralho. Antes de a gente voltar para a superfície, vamos ficar na fenda do biquíni, dando uma olhada em outro prédio do fundo do mar. Se você já assistiu ao programa, então você sabe que quando o Bob Esponja não tá em casa brincando com o Gary, ele geralmente tá no trabalho fritando hambúrgueres de siri no Siri Cascudo. O local de trabalho do Bob Esponja é sem dúvida tão icônico quanto a sua casa. E em 2014, um grupo de donos de restaurante decidiu criar uma versão real do famoso restaurante em Ramallah, na Palestina. Assim como a sua contraparte do desenho animado, o restaurante é modelado com uma gigantesca armadilha de caranguejo de madeira, decorada com bandeiras náuticas e uma rede na janela. Por dentro, o restaurante tem todos os móveis marítimos vistos no desenho, com mesas feitas de rodas de navios e balcões inspirados em barcos a remo. O menu temático náutico inclui suco de algas, uma salada de frutos do mar e, claro, a própria versão do restaurante do famoso hambúrguer de siri. Eles ainda não revelaram o ingrediente secreto do hambúrguer. Lamento, Plankton. O abacaxi do Bob Esponja e o restaurante do Sr. Siriguejo não são os únicos prédios da fenda do biquíni que ganharam vida. Em 2020, um usuário do Reddit chamado Venus Marmalade estava dirigindo por Palatine Bridge, em Nova York, quando passou por essa estrutura distinta. A cabeça de pedra da Ilha de Páscoa de cor azul brilhante parece bem fora de lugar nesse campo americano, então chamou a atenção do usuário do Reddit, que imediatamente a identificou como a casa do vizinho rabugento do Bob Esponja, o Lula Molusco, cuja casa icônica tem sido objeto de muitas homenagens impressionantes dos fãs ao longo dos anos. Depois de uma inspeção mais detalhada naquela avistada em Palatine Bridge, a atração à beira da estrada de 4,6 metros de altura não contém móveis ou isolamento, então a estrutura, construída por Charlie Nugent, é na verdade mais uma escultura do que uma casa em que você pode morar. Mas quem é que quer dar a má notícia aos entusiastas da vida real do Lula Molusco aí? Eu que não. Casinhas da Disney. Vamos flutuar do fundo do mar até o céu, enquanto olhamos para uma casa de desenho animado conhecida por voar pelas nuvens. Quando Up, da Pixar, foi lançado em 2009, nos mostrou duas coisas. 1. Um filme infantil pode fazer um homem adulto chorar nos primeiros 5 minutos. E 2. Se você amarrar cerca de 10 mil balões no telhado de uma casa, ela pode voar. Agora, o primeiro fato eu posso confirmar, mas infelizmente os cientistas dizem que a física por trás da casa voadora de Up tá um pouco errada, e você precisaria de vários milhões de balões de hélio para fazer uma casa média voar na vida real. Esse fato decepcionante significa que construir a casa voadora do Carl na vida real é praticamente impossível, mas isso não impediu a equipe da Bangerter Builders de construir uma réplica terrestre da casa em Harriman, no estado de Utah, em 2011. Além da falta de balões, a casa é uma réplica quase perfeita da casa da Pixar, apresentando a sua fachada multicolorida, um mural pintado à mão na sala de estar e a caixa de correio personalizada de Carl e Ellie no jardim da frente. A casa é uma peça definitiva de memorabilia, e em 2012 uma fanática da Pixar chamada Lynette Hamblin a comprou por $399 mil e se mudou para Harriman com a sua família. Lynette escreveu a casa como a sua casa dos sonhos e, incrivelmente, conseguiu transformar a propriedade em uma oportunidade lucrativa, oferecendo tours pagos para os fãs da Disney. Nos últimos 11 anos, os Hamblins tiveram incontáveis sessões de fotos e pedidos de casamento na sua propriedade, tranquilos, sabendo que se algum dia se cansarem de todos os turistas visitantes, podem simplesmente amarrar 10 milhões de balões na casa e voar para o paraíso das cachoeiras. Casa de Conto de Fadas. Vamos ficar na Disney e olhar para um edifício icônico do primeiro longa-metragem que eles fizeram, Branca de Neve e os 7 Anões. Na famosa animação da Disney de 1937, Branca de Neve vive em uma casa pitoresca com 7 anões mágicos, passando seus dias limpando a sujeira dos seus amigos e cantando para a vida selvagem local. Quando se trata de casas de desenhos animados, é difícil encontrar uma mais mágica ou idílica do que a casa da Branca de Neve na floresta. Então não é surpresa que as pessoas tenham tentado recriar a casa na vida real. Era uma vez
vez nos anos 1970, um casal em Olalla, no estado de Washington, decidiu transformar suas vidas em um conto de fadas, construindo uma casa baseada na casa de campo. O casal passou anos construindo a casa de 4 quartos e 4 banheiros no bosque, garantindo que fosse a mais bela de todas ao implementar portas artesanais, vigas de madeira esculpidas e janelas de vitral. A casa definitivamente é digna de uma princesa, e em 2016 foi vendida por uma soma de dinheiro principesca, já que foi colocada à venda pela primeira vez por $925 mil. Com o design único da casa e o grande jardim, esse preço não é uma grande surpresa, mas infelizmente significa que as chances de nós vivermos nessa casa de conto de fadas não são nada mais do que fantasia, a menos que a gente vá para as minas e encontre os diamantes. I hope. Vivendo na ficção científica. Apesar do que parece, os anos 1930 não eram apenas sobre princesas e magia. Um período sem Wi-Fi, TV ou youtubers bonitos e charmosos poderia ser um lugar bem complicado para se viver. Então vamos viajar para o futuro, enquanto pulamos nos nossos carros voadores e partimos para 2062. Para quem não sabe, os Jetsons é um desenho animado clássico que acompanha a vida de uma família em 2060. Primeiramente transmitido em 1962, cada episódio mostra os Jetsons passando seus dias em seu apartamento Skypad, um prédio elevado a milhares de metros acima do solo. A casa futurística dos Jetsons apresenta mochilas a jato, sapatos antigravidade e uma empregada robô. Mas surpreendentemente, a casa de ficção científica foi realmente inspirada em um prédio real dos anos 60, a Chemosphere de Los Angeles. A Chemosphere pode parecer um disco voador sobre palafitas, mas na verdade é uma casa modernista situada em um poste de 9 metros nas colinas de Hollywood. A casa foi construída por um engenheiro aeroespacial chamado Leonard Mellon em 1960 e desde então se estabeleceu como uma das casas mais famosas de Los Angeles, se tornando um dos monumentos históricos culturais oficiais da cidade em 2004. Apesar do cenário futurístico dos Jetsons, o programa foi ao ar apenas 2 anos após a construção da Chemosphere. Para os criadores do programa, a estrutura elevada e a forma octogonal da Chemosphere recém-construída pareciam incrivelmente futuristas, então faz sentido que eles a tenham usado como inspiração para os prédios no programa. Como resultado, a casa dos Jetsons está longe de ser ficção científica, e se você quiser viver como eles, não precisa voar por um buraco de minhoca e viajar até o futuro. É só pegar uma rodovia, enfrentar 100 anos de trânsito e dirigir até Los Angeles. Nova Bélgica. Vamos ainda mais para o futuro, partindo para o longínquo ano de 3000 e a cidade futurista de Nova York. Futurama é um desenho animado de ficção científica hilário sobre os trabalhadores de uma empresa de entrega interplanetária chamada Planet Express. O programa é em grande parte ambientado em uma versão de ficção científica de Nova York, contendo tubos de transporte, carros voadores e um Empire State Building parcialmente enterrado. No desenho, a sede da Planet Express fica nessa versão futurista da Big Apple, mas se você quiser visitar o prédio icônico do desenho animado na vida real, vai ter que sair dos Estados Unidos e voar até o observatório de Coant, que fica em Liège, na Bélgica. As paredes vermelhas e o telhado verde do observatório se assemelham à sede da Planet Express, e existem várias postagens virais na internet afirmando que os criadores do programa se inspiraram no prédio belga. Infelizmente, os criadores do programa não confirmaram esses rumores, e não há evidências de que as semelhanças entre os prédios sejam algo mais do que uma coincidência. Ainda assim, apesar de ter sido construído em 1881, o observatório tem uma semelhança impressionante com o design do programa. Quem sabe, talvez o prédio dure mais 1000 anos e seja transportado para os Estados Unidos para se tornar o lar de um certo serviço de entrega interplanetária. Caverna pré-histórica. Bom, eu diria que já deu de futuro. Então vamos entrar nas nossas máquinas do tempo e voltar pro presente. Droga, parece que não deu certo. Mas agora que a gente tá preso na Idade da Pedra, é melhor visitar alguns desenhos animados de homens das cavernas. Os Flintstones é um dos desenhos animados mais icônicos de todos os tempos, acompanhando as vidas pré-históricas de Fred e Vilma em uma casa de família feita de pedra. Infelizmente, a propriedade dos Flintstones não foi tecnicamente recriada na vida real, mas em 1976, um arquiteto chamado William Nicholson projetou um prédio que foi carinhosamente apelidado de A Casa dos Flintstones, devido à sua semelhança com a casa do desenho. Originalmente, Nicholson construiu a Casa Bolhuda Vermelha na Califórnia como uma tentativa de experimentar novas técnicas e materiais de construção. Ele começou colocando malha de arame e vergalhão de aço sobre grandes balões aeronáuticos para construir a forma da casa, antes de pulverizar concreto líquido sobre o projeto. Esse processo, conhecido como shotcrete, permitiu que ele construísse as paredes suaves
suaves e curvadas das casas de forma rápida e eficiente. Na época, essas técnicas de construção eram bem revolucionárias, mas isso não impediu a casa de parecer totalmente pré-histórica quando concluída, ganhando o seu famoso apelido. O prédio realmente permite que o proprietário viva suas fantasias mais loucas de homem das cavernas. Mas se você realmente quiser se mudar para casa, vai ter que começar a economizar dinheiro. A mansão foi comprada por incríveis 4,2 milhões de dólares em 2015. Os novos proprietários pagaram um alto preço pelos seus 254 metros quadrados de interior e um jardim longo e extenso. A esse preço é mais provável que o proprietário dirija um Rolls Royce do que aquele carro dos Flintstones, mas tem versões menos luxuosas da casa deles por aí. A casa do Penedo é uma verdadeira casa de pedra, escondida nas montanhas de Faf, em Portugal. A casa é uma pequena choupana, construída entre duas grandes rochas. Com seu design simples e falta de eletricidade, a casa tem sido comparada à casa dos Flintstones. E hoje, a antiga residência é um museu dedicado à história da casa, permitindo que o público entre livremente e sinta como se tivesse sido transportado para Bedrock. Meu Vizinho Totoro. Já vimos alguns dos desenhos animados mais famosos dos Estados Unidos. Então vamos pegar um avião e viajar para o Japão, enquanto nos movemos para o maravilhoso mundo do anime. Meu Amigo Totoro, do estúdio Ghibli, é um desenho animado bastante fantasioso, com espíritos, árvores mágicas e um híbrido de ônibus e gato que transporta os personagens. Apesar desses elementos sobrenaturais e surreais, grande parte do filme acontece em uma casa de madeira com um telhado vermelho e um alpendre. Desde o lançamento de Totoro em 1988, a casa do desenho animado se tornou uma parte icônica da cultura pop japonesa. E em 2005, uma réplica da casa foi construída como parte de uma exposição mundial, realizada na cidade de Aichi. A exposição mundial é um evento internacional recorrente, no qual representantes de vários países se reúnem para mostrar as maiores realizações das suas nações. Alguns dos primeiros protótipos de robôs, telefones e televisores foram exibidos em exposições mundiais. E em 1889, a Torre Eiffel foi construída só para celebrar a Expo daquele ano em Paris. No geral, essas exposições são um grande negócio. Então, quando o Japão decidiu recriar a casa Totoro como parte da sua exposição, eles foram detalhadamente cuidadosos para garantir que o prédio fosse idêntico ao do anime. Além da fachada correspondente, a casa contém todos os móveis e decorações vistos em Totoro, incluindo as roupas dos personagens nos guarda-roupas e pilhas bagunçadas de papéis e livros no escritório. A casa ficou tão popular que se tornou uma exposição permanente quando a Expo de Aichi terminou, possibilitando que os fãs do estúdio Ghibli a visitem o ano todo. Essa decisão valeu a pena, porque 12 anos depois, em 2017, o estúdio anunciou que estava construindo um parque temático inteiro em torno da casa, criando mais atrações baseadas em Meu Amigo Totoro e outros filmes do estúdio Ghibli. O Parque Ghibli foi inaugurado em novembro de 2022, marcando a primeira vez que uma casa de desenho animado foi tão bem sucedida que gerou um parque de diversões inteiro. Casa da Minnie Mouse. Não dá pra falar de parques de diversões sem ir ao autoproclamado lugar mais feliz da Terra e conferir os prédios de desenhos animados da Disney na Califórnia. Desde o castelo da Cinderela até a mansão assombrada, os parques da Disney contêm tantos prédios icônicos que é difícil escolher só um. Mas um dos melhores exemplos de recriação de prédios de desenhos animados é a versão de uma casa pertencente a Minnie. Sendo os rostos do império bilionário da Disney, tenho certeza de que Mickey e Minnie possuem muitos imóveis. O casal poderoso já foi mostrado ocupando castelos, uma boate e uma casa falante nos desenhos animados da Disney. E uma das muitas casas de propriedade deles é a casa de campo da Minnie. Essa propriedade rosa e roxa apareceu em alguns desenhos animados ao longo dos anos, incluindo Ok Mundongo da Disney e um jogo de PC de 2001 chamado Mickey Saves the Day. Com suas cores brilhantes, ângulos inclinados e decorações de coração, a casa da Minnie é bem caricata, mas incrivelmente foi recriada minuciosamente na Disneyland. Do lado de fora, essa casa combina perfeitamente com o original animado, e quando você entra nela, é recebido com uma geladeira abastecida com queijo e fotos da família da Minnie. A sala de estar tá até cheia de livros e revistas abertos, incluindo a Cosmopolitan e a Little Mouse on the Prairie. Então essa ratinha não só sabe ler, como tem a sua própria casa. Que exibida! Toca do Hobbit.
A réplica da casa da Minnie é bem legal, mas infelizmente toda a comida na geladeira é de plástico. E se você tentar realmente se mudar para a propriedade, a segurança da Disney provavelmente vai te expulsar do parque. Felizmente existem algumas casas de desenhos animados que são completamente habitáveis, permitindo que você viva de verdade com seus personagens animados favoritos. Agora, quando eu falo em Senhor dos Anéis, a maioria de vocês provavelmente imagina o Orlando Bloom com orelhas de elfo, ou possivelmente o icônico Gandalf de Ian McKellen. Mas o clássico livro de Tolkien foi realmente adaptado pela primeira vez como um conjunto de filmes animados, com 4 desenhos animados diferentes baseados em O Senhor dos Anéis e O Hobbit, entre 1966 e 1980. Esses filmes contêm todos os elementos principais da história, apresentando versões animadas da barba de Gandalf, dos pés de Frodo e, claro, das famosas casas dos hobbits. As casas nas encostas de Hobbiton são uma das partes mais icônicas de O Senhor dos Anéis, e agora você pode encontrá-las fora do condado, já que os fãs da franquia constroem casas semelhantes na vida real. Em 2009, um fotógrafo chamado Simon Dale construiu sua própria toca Hobbit à mão, usando um martelo, uma motosserra e alguma ajuda do seu sogro. A casa precisou de 4 meses e $7.500 para ser concluída, mas uma vez feita, Simon teve a sua própria casa em Hobbiton, com paredes curvas, vigas de madeira e um telhado de grama. E se o faça você mesmo não é o seu forte, você pode apenas pegar um voo para Nova Zelândia e visitar Hobbiton de verdade, fazendo um tour guiado pelo cenário do filme O Senhor dos Anéis. O tour permite que você veja as verdadeiras tocas dos hobbits de perto, e você até pode pegar uma caneca de cerveja na Taverna do Dragão Verde, passando o dia como um verdadeiro hobbit. Tomara que sirva um segundo café da manhã e carne de porco salgada. Casa da Hello Kitty. Vamos deixar de lado as espadas e feitiçaria da Terra-média e focar em algo um pouco menos intenso. A Hello Kitty é um dos personagens animados mais bem-sucedidos de todos os tempos, aparecendo em desenhos animados, videogames e em todos os acessórios imagináveis. Em algumas partes do mundo é impossível passar 5 minutos sem encontrar a famosa gatinha, e desde a sua criação em 1974, o personagem acumulou uma enorme base de fãs. Agora, não me entenda mal, eu amo o meu pijama da Hello Kitty mais que tudo, mas nenhum fã da Hello Kitty apoia mais a gatinha dos desenhos animados do que o dono dessa casa em Hsinchu, em Taiwan. A casa tá cheia de móveis temáticos da Hello Kitty, incluindo sofás rosa, papel de parede personalizado e uma treliça em forma de Hello Kitty do lado de fora. A parte externa rosa brilhante da casa se parece muito com a casa da Hello Kitty da websérie de 2020, Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures. Curiosamente, essa série foi feita muito depois da casa ter sido construída, então quem sabe, talvez a casa do mega fã tenha inspirado os criadores do programa. Só não conta pra esse cara que talvez ele exploda. Uma mansão em Malibu. Se toda essa decoração rosa tá te dando dor de cabeça, então você tá em apuros, porque a gente tá prestes a passar pra casa que pertence à personagem mais rosa e plástica de todos os tempos. E não é a Paris Hilton, é a Barbie. A Barbie pode ter começado como uma simples boneca, mas hoje a marca é muito mais do que um rosto bonito, crescendo para se tornar uma franquia bilionária que gerou desenhos animados, videogames e um filme live action. Desde a sua criação em 1959, gerações de meninas sonharam em visitar a mansão de Malibu da Barbie, e em 2013 elas tiveram a chance, com a abertura do Barbie Dreamhouse Experience em Berlim, na Alemanha. O Dreamhouse Experience era uma réplica em tamanho real de uma casa de bonecas, que servia como uma exposição temática para tudo relacionado a Barbie. Do lado de fora, a casa era uma mansão de 2.300 metros quadrados, com paredes rosas brilhantes e uma estátua de salto alto no meio da entrada. Por dentro, a experiência ficava ainda mais Barbie, já que permitia que os visitantes vasculhassem o guarda-roupa da Barbie, preparassem cupcakes na cozinha e até olhassem em seu deslumbrante banheiro. Com sua variedade de decorações e móveis, o Dreamhouse realmente parecia uma janela para a casa da Barbie, e a experiência também continha exposições de memorabilia e bonecas da Barbie. Infelizmente, a vida de plástico não era tão fantástica assim, e o Barbie Dreamhouse Experience fechou em agosto de 2013, frustrando os sonhos de milhões de crianças ao redor do mundo. A parte positiva é que o fechamento não impediu que um fã vivesse suas fantasias mais loucas da Barbie, construindo sua própria versão da casa de praia dela. Essa mansão em Malibu foi construída pelo designer de interiores Jonathan Adler para celebrar o 50º aniversário da Barbie em 2009. De longe, a casa parece uma mansão californiana normal, mas quando você se aproxima, a decoração com a marca Barbie deixa claro que essa casa só poderia pertencer a uma Barbie Girl vivendo em um Barbie World. A maior casinha de cachorro do mundo.
Vamos nos manter no sol, mudando de Malibu para uma terra lá embaixo, enquanto olhamos uma casa de desenho animado na Austrália. Quando a maioria das pessoas pensa na Austrália, o que se imagina é uma terra mística de cabeça para baixo, onde aranhas e cobras espreitam em cada canto. Mas a Austrália não é só assustadora, e o país é na verdade o lar de um dos personagens de desenhos animados mais amigáveis de todos os tempos, o Bluey. Para quem não sabe, o Bluey é um desenho animado sobre um filhote de Blue Heeler que vive em Brisbane com a sua família. O desenho animado foi inicialmente destinado a crianças australianas, com idade entre 5 e 7 anos, mas desde o seu lançamento em 2018, ele se tornou uma das exportações culturais mais bem-sucedidas da Austrália, tirando o Crocodilo Dundee do seu trono ao ganhar um Emmy Internacional em 2020. Bluey ganhou o prêmio do Australian Film Institute de melhor programa infantil todos os anos desde o seu lançamento, e também se tornou um dos programas mais transmitidos no Disney+. Com esses elogios, é justo dizer que o programa tem muitos fãs, e em fevereiro de 2022, eles tiveram a oportunidade de entrar fisicamente no mundo de Bluey, já que a sua casa em Brisbane estava disponível para alugar no Airbnb. A BBC Studios e o Airbnb uniram forças para construir a casa como uma promoção para Bluey, instalando quartos coloridos, uma sala de jogos de desenho animado e uma janela de vitral personalizada para recriar a maior casinha de cachorro do mundo. Os quartos foram decorados com todas as posses da família Heeler, e os decoradores até colocaram um bolo de pato fresco na cozinha, baseado em uma sobremesa que o pai de Bluey preparou em um episódio. A casa do desenho animado fazia parte de uma competição promocional, que permitiria a uma família sortuda passar um fim de semana lá. Um máximo de 2 adultos e 2 crianças poderiam desfrutar da estadia, mas ironicamente eles não podiam trazer nenhum animal de estimação, obrigados a deixar os seus filhotes de Blue Heeler em casa. Infelizmente não se sabe qual família sortuda ganhou o sorteio, mas eu tenho certeza que as decorações e os móveis dessa casa deixaram as crianças enlouquecidas. Millennium Falcon. A gente já viu abacaxis, observatórios e casas de bonecas gigantes, mas nem todas as casas são edifícios, e alguns personagens famosos vivem em moradias mais móveis. Quando se trata de veículos fictícios, você vai ter dificuldade em encontrar um mais icônico do que a famosa nave estelar de Han Solo, a Millennium Falcon. A nave é uma das partes mais icônicas da franquia Star Wars, e embora não seja estritamente uma casa, Han e Chewie definitivamente passam muito tempo nos quartos do veículo enquanto viajam pela galáxia. Então eu tô disposto a abrir uma exceção. Fora dos filmes originais de Star Wars, a nave apareceu em parques temáticos, videogames e vários desenhos animados, incluindo a série Star Wars Forces of Destiny e o filme Lego. Houve muitas encarnações diferentes da nave desde os anos 70, e há pouco tempo, na galáxia em que todos vivemos, um designer chamado Charles Wright criou uma nova versão da nave espacial, uma mansão de 4 quartos em Queensland, na Austrália. O designer insiste que as semelhanças entre o design da casa e a Millennium Falcon são apenas coincidência, mas é difícil negar que o exterior cinza angular da casa se assemelha de perto à nave. Por dentro, a casa é um pouco mais espaçosa do que as acomodações de Han e Chewie, com quartos grandes, uma cozinha ao ar livre e uma piscina. Quando a mansão foi listada para venda em 2015, os fãs de Star Wars aproveitaram a oportunidade para morar em uma casa que se parecia com a famosa nave. Infelizmente, logo ficou claro que as suas chances de comprar a propriedade eram bem pequenas, depois que a casa foi vendida por estratosféricos 15 milhões de dólares. Isso é um preço bem alto para uma casa, mesmo que ela se pareça com a Millennium Falcon, ainda se ela voasse. Com isso, é hora de voltar para as nossas casas normais e sem graça e encerrar o nosso tour pelas casas de desenhos animados que existem na vida real. Se você pudesse escolher em qual dessas casas excêntricas você moraria, me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.